Boa tarde, alunos e alunas do Ayrton Senna. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, práticas de leitura e produção textual. Na aula de hoje, leremos mais um fragmento de texto, hoje com um fragmento de romance da escritora Thalita Rebouças, que tem como título Fala Sério, Mãe. Bem, antes de mais nada, é preciso saber o que é um romance. Comparado ao conto, o romance ele tem maior extensão, portanto, tem maior número de personagens, mais unidades dramáticas. O que seria isso? Mais conflitos, mais ações e, portanto, tem uma maior extensão. Um romance ele normalmente tem entre 100, 200, 300, 400 páginas. Pois bem, mas para começarmos, é preciso fazer algumas inferências sobre a abordagem do texto de hoje. Do que ele trataria com esse título? Sabemos, logo no início aí da página 32, que normalmente o texto ele seria lido em voz alta pelo professor na sala de aula física, porém nós faremos isso de uma maneira diferente. Eu vou traçar alguns comentários e vocês lerão posteriormente. Bem, logo no início, conforme eu disse, nós temos aí uma pequena introdução. Primeiramente, disse que ele foi extraído de uma obra, que aborda o quê? A relação entre uma mãe e uma filha. Então, você já tem essa ideia que dentro do fragmento trabalhado terão dois personagens, que é uma mãe e uma filha adolescente, ou seja, a faixa etária que vocês têm hoje, considerando o quê? O cotidiano que traz momentos de carinho, de brigas, compreensão, boletim, namorados, festas, descobertas, enfim, tudo que normalmente acontece entre pais que têm filhos nessa faixa etária e adolescentes que normalmente empreendem uma defesa apaixonada de pontos de vista por vezes contrários, ou seja, exatamente como a vida é normalmente, no caso a vida de vocês também. Para início, nós temos aí 3 questionamentos. Em que situação você acha que um filho ou filha se dirige à mãe dessa forma? Antes de ler o fragmento, é praticamente impossível responder a esse questionamento, Porém, vocês também são adolescentes e sabem desses embates, desses momentos distintos que a vida nos proporciona. Um outro questionamento é, em sua opinião, o emprego dessa frase revela qual tipo de relacionamento entre mãe e filha? A frase que ele se refere é justamente a frase "fala sério, mãe". Normalmente, essa frase, nos dias atuais, é comumente utilizada por adolescentes. Um outro questionamento é, você já empregou esse tipo de frase para se dirigir a seus pais em alguma situação? Certamente que sim, Então, eu peço-lhes que eu vou mostrar o texto esse que está no livro didático de vocês. Ele está aí na parte final da página 32, como vocês podem ver, olha aí. Também está nas páginas 33. Aí, como eu disse, eu não vou lê-lo integralmente, mas vocês podem ler ao final do vídeo. Aqui, olha só, página 33, tá bem aqui no cantinho. E na página 34, tá aqui, ó.
Bem, aqui, logo abaixo da página, na parte final da página 34, nós temos uma pequena biografia da escritora, que é interessante também lermos. Então, conforme eu disse, vocês verão no decorrer da narrativa que a narrativa ela tem duas personagens, uma mãe e uma filha, que é uma filha adolescente, e que o diálogo entre elas vai tratar de um tema bem corriqueiro, né? Principalmente nos dias atuais. Bem, adiante, nós temos um conjunto de questões, né, sobre o assunto. Não quero que desenvolvam essas primeiras duas questões, 1 e 2, está aqui. Mas na página seguinte, que é a página 35, aqui sim está as nossas perguntas, né? Bem, eu quero que desenvolvam apenas a questão de número 3 e a questão de número 6. A 3 nós temos 3 itens e a 6 nós temos 4 itens. Como é que nós faremos aqui? Então, na número 3 diz o seguinte: é possível inferir no texto 3 reações da mãe no momento em que a menina faz a revelação sobre o beijo. Então, tá aqui em cima. É possível, tal. Bem, as reações são as seguintes: negação, espanto, dissimulação de sentimento. Explicando. Quando ele fala aqui em fazer inferência, ou seja, é possível a gente deduzir, inferir, deduzir no texto, pela leitura completa, 3 situações. Aí foram retirados 3 fragmentos do texto. O primeiro: nossa, estou louca para saber esses detalhes, minha filha. Você não faz ideia. Menti descaradamente. Só espera 1 minuto que mamãe vai pegar um copo d'água. Fragmento 2. O quê? Suas amigas já estão beijando? Não me diga, Maria de Lourdes. Aposto que foi essa tal de Alice. Sempre achei essa menina muito saidinha. E o fragmento 3. Muita calma nessa hora. Tentei agir naturalmente. Você? Olha só, filha. Você beijou? Que bom. Reagi sem um pingo de animação com o assunto, admito. Então, você vai utilizar essas 3 palavras: negação, espanto, dissimulação de sentimento, para colocar nos itens abaixo. Então, qual dos fragmentos é uma negação? Qual é espanto? Qual é uma dissimulação de sentimento? E a outra questão, que é a questão de número 6, diz o seguinte: o texto apresenta opiniões diferentes entre mãe e filha sobre quem deve tomar a iniciativa em um relacionamento. Indique a alternativa ou as alternativas que trazem exemplos dessas divergências. Então, também são fragmentos de texto em que você vai dizer ou apontar mais de um item, ou seja, mais de uma opinião em que mãe e filha divergem, ou seja, entram em atrito, né? Eles não têm a mesma opinião sobre o assunto. Então, você lerá os fragmentos e marcará. São 4 fragmentos tirados do texto. Então, boa tarde e obrigado por assistir até aqui.